Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar numa pergunta que parece simples, mas é super complexa. O que é que fisicamente impede a gente de desmoronar? Pois é, já pararam para pensar nisso a fundo? O que exatamente segura tudo no lugar? A resposta, olha, talvez não seja o que se está esperando. A resposta para essa pergunta toda é uma categoria de tecido só, que é incrivelmente versátil: o tecido conjuntivo. Ele faz tudo isso que está na tela e muito mais. É tipo o verdadeiro canivete suíço do nosso corpo, um sistema de suporte que faz de tudo um pouco. Então, o nosso roteiro de hoje é esse aqui. Vamos entender por que ele é esse herói anônimo, dar uma olhada na classificação dele, conhecer alguns dos seus tijolinhos e, para fechar com chave de ouro, a gente vai mergulhar de cabeça num tipo que todo mundo conhece: o tecido adiposo. Beleza, então vamos começar pelo começo, né? Como é que pode um tipo só de tecido dar conta de tanto trabalho diferente? Quer dizer, de conectar tudo até defender o nosso corpo. E o segredo, pessoal, é uma palavra: diversidade. A gente não está falando de uma coisa só. É, na verdade, uma família inteira de tecidos. Cada um tem uma receita diferente, sabe? Uma mistura única de células, fibras e daquela matriz gelatinosa, o que permite que ele se adapte para literalmente qualquer necessidade do corpo. Ok, para a gente entender toda essa variedade, a gente precisa de um mapa. Então, bora ver como essa grande família se organiza. E tá aí o nosso guia, esse organograma aqui. Reparem como tudo sai lá de cima, do tecido conjuntivo, e se divide em três grandes grupos: o propriamente dito, o de propriedades especiais e o de suporte. É essa estrutura aí que a gente vai seguir agora. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos dar um zoom, chegar bem de pertinho em alguns membros super interessantes daquele grupo de propriedades especiais. É aqui que a gente vai ver essa diversidade funcionando na prática. Começando pelo tecido elástico. Bom, o nome já entrega tudo, né? A grande sacada dele é a elasticidade. Ele foi feito para esticar e, voltar para a forma original. Isso é absolutamente essencial para algumas partes do nosso corpo. E essa imagem aqui é o exemplo perfeito. Isso que a gente está vendo é a parede da aorta, a maior artéria do corpo. Estão vendo essas camadas mais escuras, meio onduladas? São as fibras elásticas que aguentam o tranco da pressão de cada batida do coração. Sem elas, sério, nossas artérias não dariam conta do recado. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos para o tecido reticular. Pensem nele não como um elástico, mas como uma rede de apoio bem delicada. É como se fosse um andaime, sabe? Uma estrutura para dar suporte para as células. E olha só essa rede em ação dentro de um linfonodo. Essas linhas escuras são as tais fibras reticulares. Elas criam um monte de casinhas e corredores onde as células do sistema imune podem morar e fazer o trabalho delas. É tipo uma arquitetura viva mesmo. Para fechar essa parte, vamos falar de um tipo bem específico: o tecido conjuntivo mucoso. A principal característica dele é essa matriz gelatinosa, que dá umas propriedades bem únicas para ele, especialmente lá na fase de desenvolvimento do embrião. Esse aqui é o famoso tecido que fica dentro do cordão umbilical. Essa substância, tipo uma geleia, a tal da geleia de Wharton, serve para proteger os vasos sanguíneos, que são super importantes ali. É mais uma prova de como o tecido conjuntivo se adapta para fazer até as tarefas mais específicas que existem. Ok, agora a gente vai mergulhar fundo num tecido que, olha, todo mundo conhece, mas talvez a gente não entenda ele tão bem assim: o tecido adiposo, a famosa gordura. Basicamente, o tecido adiposo é um tipo de tecido conjuntivo que se especializou em guardar energia. Mas, como a gente vai ver, o trabalho dele vai muito, mas muito além disso. E aqui vem uma coisa muito legal: nem toda gordura é igual. Dá uma olhada. Na esquerda, a gente tem a gordura branca, que tem uma gotona de gordura em cada célula. A função dela? Armazenar. Já na direita, a gente tem a gordura marrom, com um monte de gotinhas pequenas e lotada de mitocôndrias. A função dela? Gerar calor, ou seja, estruturas diferentes para funções completamente diferentes. Falando da gordura branca, que é a maior parte da gordura que os adultos têm, ela tem vários empregos. Ela é a nossa principal reserva de energia, claro, mas também serve como isolante térmico, amortece os nossos órgãos contra impacto e até ajuda a modelar o nosso corpo. E a gordura marrom, onde ela entra? Bom, em nós humanos, ela é super importante nos recém-nascidos. Esse desenho aqui mostra exatamente onde ela fica. É uma localização estratégica para gerar calor e manter o bebê quentinho, o que é uma função vital, né, logo que a gente nasce. Então, aqui a gente chega no ponto principal.
A gordura não é só um local para guardar energia e pronto. Pelo contrário, ela é um órgão superativo, dinâmico, que produz hormônios e fica o tempo todo conversando com o resto do corpo. Mas de onde vem essa gordura que a gente guarda? Basicamente de 3 lugares. Primeiro, direto da comida que a gente come. Segundo, o fígado produz e manda para estocar. E terceiro, as próprias células de gordura conseguem fabricar a partir da glicose. É um sistema bem sofisticado de gerenciamento de energia, né? E uma das formas mais importantes que a gordura usa para se comunicar é por meio de hormônios. O principal aqui é a leptina. Como a citação aí explica, ela ajuda a regular o quanto de gordura a gente tem e o quanto a gente come. No fundo, é como se fosse um mensageiro que avisa ao cérebro: ei, os estoques de energia estão assim. E essa imagem aqui mostra esse sistema funcionando na prática. Olha que interessante. O tecido adiposo solta a leptina no sangue, a leptina viaja até o cérebro e o cérebro entende o recado que é tipo: ok, já deu, pode parar de comer. É uma conversa que não para o tempo todo entre a nossa gordura e o nosso cérebro para regular a fome. Isso tudo leva a gente a uma reflexão final, né? A gente começou com uma pergunta que parecia simples: o que mantém tudo junto? E acabamos descobrindo um tecido que não só faz isso, como também regula a nossa fome. E aí fica a pergunta no ar: se esse tecido que a gente nem dava muita bola faz tudo isso, que outros segredos incríveis o nosso corpo ainda está guardando?